Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Entramos com esta meditação já diretamente no tema da temperança. Meditamos na última reflexão sobre o que São Tomás chama de temperança em sentido amplo, que é a moderação necessária a todas as virtudes. O Catecismo da Igreja a define como a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Se meditamos bem nestas palavras, vemos que estão carregadas de significado, de conteúdo. Poderíamos dizer, com outras palavras, que a temperança estabelece e mantém o equilíbrio, a harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal do homem. Por ela, o espírito, a razão e a vontade, mais a graça do Espírito Santo, modera as tendências instintivas da natureza e a ânsia de prazer. Mantém equilibradas especialmente as tendências e prazeres ligados à autoconservação, comer, beber, descansar, sexualidade. Faz com que vivamos de acordo com a dignidade humana e com a nossa condição de filhos de Deus. Mas moderar não é anular. É importante reparar que, ao definir a temperança, o Catecismo da Igreja não usa as expressões suprime, reprime, abafa. O cristianismo não é inimigo do corpo nem do prazer. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, que nós adoramos realmente presente na Eucaristia. E que o primeiro milagre de Cristo foi a transformação da água em vinho em Caná, para que não se prejudicasse a alegria de um banquete de casamento. Por isso, Santo Tomás de Aquino falava do pecado da insensibilidade, que se dá quando, e digo textualmente, palavras da Suma Teológica, dá-se quando se rejeita o prazer a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação da natureza. E até afirmava que, se alguém se abstivesse do vinho de tal maneira que com isso prejudicasse a natureza, a saúde, não estaria livre de culpa. Dizer que a matéria e o corpo são maus é uma afirmação própria da heresia do manicaísmo. É anticristã. Justamente porque o corpo é criado por Deus, porque é um grande dom de Deus, é necessário mantê-lo equilibrado e puro dentro do seu bem razoável, a fim de que nem os abusos, nem as deturpações, nem as loucuras o aviltem e estraguem a obra de Deus. Esta é a função da virtude da temperança. Alguém dizia que simbolicamente Deus pôs o homem em pé para que entendesse que a cabeça está por cima do resto. A cabeça está por cima do coração, e cabeça e coração por cima do ventre e do sexo. Transtornar essa ordem, colocando a gula ou o sexo acima do coração, do amor e da cabeça, num nível irracional, isso é degradar o homem. A ordem e a desordem no prazer. Ao texto acima citado, o Catecismo acrescenta que a pessoa temperante guarda uma santa discrição e não se deixa arrastar pelas paixões.
Vida virtuosa é vida em ordem, guiada pela razão e pelas luzes de Deus. O pecado é uma desordem, a falta de harmonia com Deus, com a verdade e com o bem. Em que consiste a desordem em matéria de temperança? Fundamentalmente em três coisas. Primeira, usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Pensemos que, em geral, o homem pode usar as suas mais nobres faculdades, a inteligência e a vontade, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, para criar armas de destruição em massa ou planejar e executar guerras, crimes e injustiças. A intemperança reflete esse tipo de desordem, transformar aquilo que existe para servir à vida, o alimento e a bebida, em instrumento do mal, que leva a perder a saúde física ou a saúde psíquica ou ambas. Pensem nas drogas, no crack, etc. Ou usar o sexo, que é manifestação santa de amor entre os esposos e colaboração com Deus Criador, como um mero gozo sem responsabilidade, ou em crime, por exemplo, abuso de menores, ou em adultério e traição. Segunda desordem no prazer. Transformar o que existe para servir em tirano que escraviza. Comida, bebida, sexo são, no plano de Deus Criador, servidores da vida e do amor. Quando descambam e se tornam um vício egoísta, uma obsessão doentia, então o servidor vira amo e senhor, que escraviza. O viciado alega que é livre, mas engana-se. Quando pratica os vícios ligados ao prazer físico, diz que faz o que quer porque é livre, mas só faz o que não consegue deixar de fazer. Já não tem mais o poder de não querer. Tornou-se escravo do crack, do álcool, da cocaína, do sexo, da pornografia. É interessante que conclusões da neurofisiologia e neuropsiquiatria claríssimas já demonstraram que a pornografia é um vício que afeta o cérebro exatamente no mesmo ponto em que o afetam as drogas e outros vícios que escravizam, obsessivos. Terceiro meio de deturpar a ordem: transformar os meios em fins. Transformar o meio em fim é o máximo da desordem, que já percebemos nas considerações anteriores. É conhecida a frase de que alguns, em vez de comer para viver, vivem para comer. O meio transformou-se num fim. Da mesma forma, há os que transformam o sexo sem amor e sem regra na finalidade da vida. É triste ler, num texto de uma certa escritora conhecida pelos seus escassos escrúpulos morais, que viver é fazer sexo. Ela utiliza uma expressão menos delicada. Temperança e grandeza humana. É claro que a temperança exige domínio sobre os desejos egoístas e abusivos. Esse domínio é conquistado pelo amor ao bem, pela petição do auxílio divino, sempre necessário, e pela imprescindível mortificação, sempre necessária também. Quase tudo o que foi dito anteriormente em meditações sobre a luta e a mortificação é aplicável aqui, e não vale a pena repeti-lo. Mas sim vale a pena transcrever as seguintes palavras de São José Maria Escrivá sobre a temperança. É uma citação relativamente longa, mas, como dizia, vale a pena. Temperança, diz, é espírito senhoril.
Nem tudo o que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Eu quero considerar os frutos da temperança. Quero ver o homem verdadeiramente homem, livre das coisas que brilham, mas não têm valor. Esse homem sabe prescindir do que faz mal à sua alma e apercebe-se de que o sacrifício é apenas aparente, porque ao viver assim com sacrifício, livra-se de muitas escravidões e no íntimo do seu coração consegue saborear todo o amor de Deus. A vida, continua São José Maria, recupera então os matizes que a intemperança esbate. Ficamos em condições de nos preocuparmos com os outros, de compartilhar com todos as coisas pessoais, de nos dedicarmos a tarefas grandes. A temperança cria a alma sóbria, modesta, compreensiva. Confere-lhe um recato natural que é sempre atraente, porque se nota na conduta o império da inteligência. A temperança não significa limitação, mas grandeza. Há muito maior privação na intemperança, porque o coração abdica de si mesmo para ir atrás do primeiro que lhe faça soar aos ouvidos o pobre ruído de uns chocalhos de lata. E agora passemos ao questionário sobre a virtude da temperança. No meio de uma sociedade consumista e hedonista, dominada pelo culto ao prazer, sei viver a moderação e os desprendimentos próprios do espírito cristão? Pratico esforçadamente a virtude da temperança, sem me deixar dominar pelo desejo desordenado de prazer, de diversões, de compensações, etc. Esforço-me por fazer habitualmente as mortificações, os pequenos sacrifícios que mais falta me fazem para vencer a tendência para a falta de temperança, concretamente para o abuso na comida e na bebida. Estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula. Sou dependente desses prazeres. Olha, há pessoas viciadas pelo abuso do chocolate. Sei dizer não a esses caprichos vencendo as falsas razões que me levam a justificar comportamentos que já são maus hábitos, verdadeiros vícios que me prejudicam física e moralmente. Tenho uma lista bem definida de detalhes de mortificação que preciso praticar para vencer a intemperança e ganhar autodomínio, como, por exemplo, comer um pouco mais do que menos gosto e um pouco menos do que me agrada. Já meditei na verdade que encerram estas palavras do livro Caminho. No dia em que te levantares da mesa sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Deixo-me arrastar por colegas ou amigos ao abuso da bebida, sequências imoderadas de cervejas, etc., ou, o que é bem pior, a sugestão de experimentar qualquer tipo de droga. Tire as suas conclusões, por favor.